Nós iniciar a palavra, eu sempre estou falando isso, mas com uma audiência rotativa, né, irmãos? Vou deixar bem claro aqui. Esse culto que eu faço aqui, irmãos, ele é um culto familiar, né? É um devocional. Um devocional é algo que um acordo que eu faço com Deus. É um pacto, uma aliança. Então isso é um devocional. E não é um culto para você sair da igreja e ficar só online, não. É uma suplementação, né? Então eu tenho ele desde 2019, no começo da pandemia. E eu sinto de fazer, eu ia fazer para minha família apenas, mas o Senhor pediu para que eu fizesse e deu muitos, irmãos, inumeráveis sinais inconfundíveis para nós fazermos esse culto. Então, independente se você é de qualquer religião, ou de qualquer igreja, ou se você é católico, ou se você é islâmico, você é bem-vindo a assistir o culto. Em momento nenhum a gente fala alguma coisa para ofender ou atacar ninguém aqui. O intuito aqui é simplesmente ensinar o evangelho, a Bíblia. Nós sabemos que tem muitas igrejas no mundo, irmãos. Mas por alguma razão, seja ela qual for das igrejas, o evangelho puro de Cristo, irmãos, ele vai sendo negligenciado. Não sei se é financeiramente, outras é poder, outras igrejas às vezes querem dominar os membros, então eles impedem a pessoa de chegar ao conhecimento bíblico, não estimula. Então esse culto é exatamente para essas pessoas. Porque aqui, irmãos, tudo que eu aprendi de Deus, não só na letra, porque eu estudei também a letra, mas através da vivência que desde que eu nasci, irmãos, já no lar cristão, tive a oportunidade de ir para o mundo e depois vim me batizar nos Estados Unidos, eu passo para vocês aqui. Então não é uma afronta para ninguém, não é um culto para afrontar ninguém, não é um culto para afrontar ministério nenhum. É um culto simplesmente, é um devocional que eu faço para Deus. E biblicamente, irmãos, todo homem devia fazer isso. O apóstolo Paulo fala que o homem é o sacerdote da casa. Tem uma parte que ele fala para a mulher que se ela tiver alguma dúvida, que ela questione seu esposo em casa, né? Então, também é um tipo de questionamento da minha esposa depois do culto, alguma pregação de palavra, como ela sempre pergunta alguma coisa da Bíblia. Tá bom? Só um esclarecimento para que as coisas fiquem bem claras e não haja conversa. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro relatado por Samuel, no capítulo 6. 1 Samuel, no capítulo 6. É uma palavra bem conhecida essa aqui. Primeiro Samuel, capítulo 6. Minha Bíblia tem, irmãos, é uma tradução mais antiga, mas as palavras são as mesmas. O título da minha Bíblia é Os Filisteus enviam a arca para fora da sua terra. Não sei se todos nós a encontramos. Vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito Santo. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram o sacerdote e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca do Senhor de Israel, não a envieis vazia, porém enviá-la-ei a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e saberei porque a mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Porque a praga é uma e a mesma sobre todos
sobre vós e sobre todos os vossos príncipes. Perdão, irmãos. Fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura aliviará a sua mão de cima de nós e do vosso Deus e da vossa terra. Porque pois endurecereis o vosso coração como os egípcios e Faraó endureceram o seu coração. Porventura, depois de haver tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atais ao carro seus bezerros. Levai-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor, ponte sobre o carro, metei-o num cofre, ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixei-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo ao território de Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Até aqui, irmãos. Amém. Realmente essa Bíblia aqui está com a versão bem antiga, mesmo as palavras. Queridos, o contexto desse, relatado por Samuel, nós vamos entrar no contexto desta palavra, para explicar esse capítulo que nós lemos aqui, né? Se vocês pegarem alguns capítulos antes, Samuel, irmãos, ele foi o último juiz de Israel. Quando Israel, irmãos, foi constituído nação, né, através de Josué, foi dividido em tribos e houveram juízes, irmãos. Juízes para governar a boa ordem da nação. Eles tinham uma causa, uma discussão, uma contenda, levava-se na mão dos juízes. Né? Israel não tinha rei, porque o rei de Israel era Deus. Então, Israel tinha, irmãos, o juiz, era um governante, como se fosse um primeiro-ministro. Irmãos, e Samuel, assim como antes de Samuel, Eli, irmãos, ele era sumo sacerdote e juiz, assim como Samuel também foi. E Samuel, além de tudo, ainda era líder do exército, irmãos. Era um homem que, irmãos, respeitadíssimo. Irmãos, e Samuel foi o último juiz, porque depois de Samuel, irmãos, no tempo que Samuel estava em vigência no seu cargo, o povo, irmãos, pediu um rei e foi levantado e ungido Saul, segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Então por isso que Samuel ficou triste, porque ele era o governante vigente da nação de Israel, quando ele mesmo teve que ungir Saul. Então, irmão, aqui nós vamos entrar nessa linhagem aqui. Lembra, irmãos, que nós pregamos tempo atrás, esses dias atrás aí dos juízes, que houveram vários juízes, e quando os juízes, irmãos, quando os juízes morriam, e Israel voltava aos deuses das nações vizinhas que o cercavam, se inseria na cultura, trazia as mulheres de lá, homens de lá, assim, sabe, irmãos, era aquela união que não faz bem. Existe união que não faz bem. E nem toda divisão também é ruim. Eu posso citar 2 divisões entre tantas na Bíblia que não foi ruim. A Torre de Babel, né? E a divisão de Israel. Quando o filho de Salomão, né, Roboão, ele não ouviu os sábios. Então o Senhor permite que haja divisão, para que o poderio do homem não aumente, para que a sua arrogância não aumente. Irmãos, quando o homem, irmãos, ele começa, irmãos, a manifestar a arrogância, o Senhor suscita inimigos. Assim foi com Salomão. Salomão não tinha inimigos, irmãos, mas quando ele começou, irmãos, a se afastar, achou que a sabedoria vinha dele, começou a estudar, começou a permitir, irmãos, entre aspas, que se louvassem todas as religiões de Israel. Isso é bom, irmãos? É bom para uma nação que não é de Deus. Uma nação laica, é bom para nós não misturarmos política com religião. Mas Israel, irmãos, naquele tempo era a nação de Deus, irmãos. Todas as outras nações circunvizinhas, elas
irmãos, sacrificavam os seus filhos, o seu primogênito para os seus deuses pagãos. Eram cometidos, irmãos, cultos de orgia e tantos outros que não é eu, Tiago, que falo. É a arqueologia, é os estudos que falam como aquele povo, irmãos, cultuava. E o Senhor veio trazer para nós, irmãos, desde aquele tempo uma consciência. Por isso que o Senhor escolheu aquela nação. A nação a qual ele governaria. Ele, irmãos, deu para nós, irmãos, todas as diretrizes. Eu ouço alguns irmãos falar, a lei caducou, irmãos. Não, a lei não caducou, irmãos. A lei não caducou. A graça é a lei resumida na parte que Deus deu para o homem. E não aquela que os fariseus foram acrescentando. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e coração, e ama seu próximo, ele cumpre todos os 10 mandamentos, irmãos. Então, meus queridos, esta parte aqui que nós vamos ler foi assim. Mais uma vez, irmãos, né? Os israelitas, né? Tinha morrido Eli, alguns capítulos antes, Eli morreu. E, irmãos, o povo de Israel, irmãos, como de costume, né, irmãos, eles trouxeram, irmãos, a cultura dos filisteus, trouxeram a cultura dos povos circunvizinhos. E o Senhor, irmãos, entregou eles na mão, irmãos. Lembra lá que Eli estava lá, Samuel estava na cama e o Senhor falou que ia fazer coisas em Israel que os ouvidos iam arder? E Samuel era menino e foi perguntar para Eli se ele estava chamando? Então essa é a consequência. A casa de Eli caiu, porque o Senhor não estava se agradando. Não repreendia os seus filhos, não educava os seus filhos. E não adianta, irmão. Não adianta você querer ser do ministério, ser pastor, ser ancião, seja o cargo que for. Sendo que você não dá exemplo na tua própria casa. Sendo que você não tem a tua esposa sob admiração, seus filhos sob submissão. A palavra de Deus é bem clara. Como você vai cuidar da casa de Deus se a tua casa está em desordem? Então morreu Eli, irmãos, porque o Senhor falou que ia fazer isso. E Samuel falou para Eli quando foi, irmãos, indagado. E o Senhor entregou, irmãos, né? A nação de Israel perdeu a luta. Foram lutar lá, irmãos, contra os filisteus. Irmãos, e perdeu a batalha. E eles, irmãos, levaram a arca para a batalha, como se a arca fosse um instrumento, irmãos, de guerra. Como muitos cristãos vão usando hoje, né, irmãos? Principalmente os de linhagem calvinista. Ah, irmão Tiago, mas, irmãos, é o que eu estou vendo aí. Usam as escrituras como forma de ataque. Usam a palavra de Deus, usam os símbolos cristãos como forma de atacar. Não é só eles não, irmão. Tem muito irmão também de muitas igrejas que usam as escrituras para atacar. Usam o púlpito para atacar. Aqui não se permite como se fosse o dono de alguma coisa, irmãos. Tem gente que não pode subir um degrau, irmão, no pedestal. E ele já começa a se sentir. Então foi assim que aconteceu. Foram para a guerra, levaram a arca da aliança. A arca não era para estar na guerra. Mas levaram. Os filisteus, além de ganhar a guerra deles, irmão, e não ganhou pouco, não, ganhou bonito. Por quê, irmão? Porque Israel não tinha nada de especial. O que tinha de especial em Israel? Eles eram o povo escolhido de Deus. Por isso que a graça é um favor imerecido. Porque nós não merecemos. Adão desobedeceu, o Senhor podia ter acabado com tudo ali. Mesmo os homens mais fiéis da Bíblia, irmãos, tiveram momentos de desobediência. Abraão mesmo, que foi o considerado, irmãos, amigo de Deus. Abraão, irmãos, entrando lá em, salvo engano, não sei se ele estava entrando em Salém, não lembro aonde que ele entrou. Não, no Egito. Ele mentiu que Sara era irmã dele, irmãos, porque ficou com medo de mandar matar porque ela era muito bonita. E o rei quase a tomou como esposa. Todos os irmãos tiveram defeitos. A perfeição da Escritura, a centralização da nossa fé, elas têm que estar em Cristo. E eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Tem muitas igrejas que você vai nela, irmão. Você entra e sai. Ela massageia o seu ego. Deus vai te dar, Deus vai fazer.
Deus vai tirar o que está embaixo e pôr em cima. Deus faz, irmãos. Eu não duvido que Deus faça. Mas quando nós vamos na escritura, na igreja, nós temos que aprender sobre Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é a centralização das escrituras. Ele foi o único que veio e foi imaculado. Ele é o nosso intercessor. Sem ele não haveria salvação. Não há salvação sem Cristo. Então quando nós vamos numa igreja, mas a igreja é desse jeito, eu tenho que aceitar. Não, irmãos. Não. Você tem que respeitar as culturas, respeitar as denominações que você vai. Mas se você vai numa igreja, a igreja existe parâmetro, irmãos. Existe parâmetro para as igrejas, não é de qualquer jeito. E os parâmetros estão nas escrituras. Como que nós vamos numa igreja? A igreja tem que estar, irmãos, alinhada com as igrejas de Atos, com as cartas do apóstolo Paulo, com a carta de Pedro, com a carta de João, com a carta de Apocalipse. Tem que estar alinhado, irmãos. Tem que ter a doutrina dos apóstolos. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser do jeito que eu penso. Ainda que foi o jeito que você aprendeu dos seus pais, irmão. Se estiver fora das escrituras, os nossos pais não são exemplo. Eu não sou exemplo. O exemplo é Cristo. Eu sou bom. Sobre o parâmetro de quem você é bom? Sobre o seu parâmetro? Sobre o meu parâmetro também, eu sou o melhor homem da terra. Mas o nosso parâmetro, irmãos, como cristão, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando foi chamado de bom, ele recusou. Ele falou, bom é o Pai. Bom mestre, ele falou, por que me chamar de bom? Bom é o Pai. Então, irmãos, chegaram lá com a arca, perderam a guerra. E o que os filisteus fizeram? Pegaram a arca, mas era um objeto de valor inestimável, era revestida de ouro. Era uma caixa grande, irmão, revestida de ouro. E os filisteus sabiam que a fé do judeu estava sobre aquele objeto. Irmão, nós somos seres, irmãos, que o Senhor não pode deixar nós um minuto. O Senhor foi falar com Moisés lá no monte. Moisés subiu para falar com Deus no monte. Quando Moisés desceu, tinha um bezerro de ouro. E nós levantamos bezerro de ouro todo dia da nossa vida. O Senhor, irmãos, Ele não deu a arca para a fé do povo estar sobre a arca. Era, irmãos, uma metáfora. Aqui eu vou repousar sobre vós. Mas não era o objeto em si. Era a presença de Deus. É igual às igrejas hoje. Não é a igreja que tem valor, não é o tijolo, não é a parede, não é o nome, não é a denominação, por mais correta que ela seja. Mas é os ensinamentos que estão sendo ensinados ali. É a presença de Deus, é a educação espiritual dos membros. É isso que conta para Deus. Irmão, nós estamos sendo educados nesta terra para morar no céu. Isso é a graça. Por que ela é um favor imerecido? Porque ao redor do tempo, irmão, e nós temos isso na Bíblia, nenhum homem mereceu. É imerecido, Cristo deu para nós, sem nós merecermos. Por isso que ele se deu em sacrifício. Se algum de nós merecêssemos, não precisaríamos do sacrifício do Cordeiro. Resumindo, irmãos, esse texto que nós lemos aqui, no primeiro aqui. Então, irmãos, a arca foi parar lá na terra dos filisteus. E chegou na terra dos filisteus, irmão. O que aconteceu lá na terra dos filisteus? 7 meses a arca ficou lá. A arca não ficou 2 dias lá, não. Não ficou uma semana. Ficou 7 meses. Olha o número 7 aí de novo. Quando deu 7, o Senhor tirou. Porque 7 é o número de Deus. 6 dias ele construiu, ele trabalhou na terra. Ele construiu tudo. No 7º ele descansou. Metaforicamente. Não foi 7 dias nosso do homem. Metaforicamente. Então aqui sim, foi 7 meses mesmo, relatado. Esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. E eles chamaram, irmãos, eles levaram a arca lá. E colocaram aonde? No templo de Dagon. Porque Dagon era o deus deles, irmãos. Eles colocaram no templo. E você sabe de uma coisa?
Os filisteus foram respeituosos ainda. Eles não abriram a arca. Porque se eles tivessem aberto a arca, eles iam ser fulminados. Eles não abriram a arca, eles pegaram a arca do jeito que estava e colocou lá. Junto com o Dagon. Você pode ler um capítulo antes. E o que aconteceu quando eles colocaram a arca lá? No outro dia, o sacerdote foi lá fazer as suas orações. Dagon estava lá. Com o rosto em terra, prostrado pela arca. Ô, mas quem será que pôs Dagon aí prostrado? Ah, deve ter caído. No outro dia, eles foram de manhã de novo. Tava lá Dagon de novo, caído. Ah, de novo caiu. Aí para mostrar, irmãos, que não era obra do acaso, no terceiro dia que eles chegaram lá, irmão, tava cortado as mãos e a cabeça de Dagon. Irmão, há muitas religiões nesse mundo. Todas elas trabalham para melhorar o ser humano. Se não fosse assim, não tinha ninguém lá. Mas só existe um caminho. E não sou eu que falo, irmão. Foi Cristo que falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque sem Cristo não há vida. Estávamos mortos, éramos mortos nas obras más, mas Ele nos deu, irmão, uma graça imerecida, trouxe luz, irmãos, como o próprio profeta Isaías fala, e o mundo que estava em trevas, uma grande luz veio, e Ele será, irmãos, o derradeiro, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Sem ofensa, irmão. Vai ter irmãos que vai assistir. Muita gente vai assistir que não é cristão. Você quer salvação? Você quer se salvar? Não há outro caminho. Não vai haver perdão. Ah, mas eu sou bom. Ao parâmetro de quem? Porque pode ser que bondade para nós... Pode ser não. Bondade da forma que nós enxergamos não é o que o Senhor enxerga. O próprio Senhor falou para Samuel, quando ele foi ungir Davi, eu não vejo como os olhos veem, Samuel. Eu conheço o interior. Irmão, o Senhor Jesus falou que só em pensamento nós peca. Não tem que, irmãos? O braço é um membro, a perna é um membro, outras coisas que nós temos são um membro. Esse membro, irmãos, é um membro. O que controla o membro? A mente, a alma, o psique. Por isso que Jesus falou, só de você pensar, já pecou. Porque quando entra, irmãos, o pensamento dentro de nós e nós começamos a maquinar, o pecado não é assim, ai, pequei. Não, irmãos. Nós vamos maquinando ele. Nós vamos fermentando ele. Esta semente adâmica que está dentro de nós, irmãos, nós vamos regando ela. Então, irmãos, eles e lá, irmãos, o sacerdote viram que, irmãos, mas mesmo assim deixou, né? Deixou. Não quis. Mas, irmãos, o Senhor estendeu a mão sobre os filisteus, irmãos. E eles tiveram hemorroidas. Aqui fala outra palavra, mas a palavra certa é hemorroida. Tumores que ele fala é hemorroida. Feriu eles, irmãos, com uma praga de hemorroidas e uma praga de rato. Era rato para tudo quanto é canto. A ponto deles não conseguirem controlar. Imagina uma praga de rato, irmão. Quando o Senhor manda praga, irmão, é praga, não é um rato, não. É você estar deitado aqui na cama, tem uns 100 ratos aqui na sua casa. Incontrolável. Então, irmãos, eles pegaram aqui, né? Vamos entrar nesse capítulo que nós lemos. Depois de 7 meses que eles sofrendo de hemorroida, de praga, né, irmãos? Chamaram os sacerdotes e adivinhadores. E falaram para eles, agora nós vamos entrar no texto que nós lemos. O que vamos fazer com essa arca de Deus aí? Parece que depois que nós colocamos essa arca, tudo começou a dar errado. Foi isso que eles falaram, irmãos. O que nós vamos fazer? Será que é a arca mesmo? Aí responderam os sábios e sacerdotes. Isso aí foi os príncipes, né? Os governantes. Responderam os sábios e sacerdotes. Versículo 3. Quando enviares a arca de Deus de Israel, não envia ela vazia, não. Devolve ela, mas não envia ela vazia. Vamos fazer imagem dos nossos tumores, que é hemorroida, né? Em outra tradição, na tradição nossa aqui já fala hemorroida. E ratos de ouro. Entendeu? Vamos fazer uma oferta. E vamos mandar a arca de volta. E vamos mandar as ofertas junto, do lado. Né? E vamos ver se realmente isso aí
Vamos pegar duas vacas com bezerro, amamentando. Vamos colocar numa carruagem. A Bíblia fala um cofre, aquela carruagem fechada. Vamos colocar a arca lá dentro. Colocamos outra caixinha com as ofertas das hemorroidas e de ouro e dos ratos. E vamos mandar a vaca. Se a vaca subir retinho, vamos deixar os bezerros trancados. Se a vaca subir retinho para Bet-Semes, a cidade que já era do povo de Israel, significa que realmente foi o Deus de Israel que mandou essas pragas em nós. Se não, se a vaca voltar para trás, porque, irmãos, a vaca não vai, ela vai querer onde tá o bezerro. Qual a mãe que abandona o filho? Nem no reino animal é assim. Se a vaca não for reto, a gente vai saber que foi só um acaso, foi uma coincidência. Irmãos, eles tinham sabedoria, né? Portanto que eles dominavam o povo de Israel, quando Deus não estava com o povo de Israel. Os filisteus eram um povo mais avançado, irmão. Lembra que eu falei na semana passada? Quem foi o artífice? Quem foi que ensinou a fazer obras, espadas de ferro? Quem foi, Michele? Culto passado. 8ª geração depois de Caim. O filho Tubal-Caim. Tubal-Caim foi o pai das armas de guerra, irmãos. Lá nos cainitas, antes do dilúvio. O que aconteceu com os cainitas? Por que não tinha mais descendência? Porque foi até Tubal-Caim? Porque o Senhor eliminou eles da terra. Mas eles já tinham, irmãos, a tecnologia para fazer arma de ferro. Como o Senhor eliminou eles lá no dilúvio, irmãos, né? E o Senhor trouxe uma nova descendência através de Noé, salvou Noé, e depois através de Sem, por isso que são semitas, né? Por isso que quem odeia os judeus são antissemitas, da linhagem de Sem. Eles não tinham, irmãos, essa tecnologia, irmãos, das armas de ferro. Então Israel lutava com arma de bronze. E os filisteus já tinham essa tecnologia da arma de ferro. Batia uma espada com a outra, quebrava a espada, irmãos, de Israel. Então, tecnologicamente, a nação dos filisteus era mais avançada. Eles eram mais, irmãos, inteligentes. Qual que era a diferença de Israel, irmãos? Deus. Quando eles estavam, irmãos, seguindo os preceitos de Deus, eles não perdiam uma batalha, eles não eram dominados. É igual nós, irmãos. Às vezes nós colocamos nós porque nós somos especiais. Irmãos, não é a tua igreja, não é a tua comunidade, não é o teu pastor, nada. É Deus. Se Deus afastar, irmão, pobre de nós. Nem o evangelho nós conseguimos pregar. Nem interpretar as escrituras nós conseguimos. E nós vamos passar vergonha quando nós subirmos em cima de uma tribuna. Então, meus queridos, o que aconteceu? Fizeram lá, colocaram as vacas, né? Colocaram as vacas, colocaram a carruagemzinha, as vacas foi puxando. E foi indo retinho as vaquinhas, foi indo retinho. E os bezerros berrando lá atrás. Qual vaca que não voltava, né, irmãos? Mas até os animais obedecem a Deus, irmãos, mas o homem não. E tem muita mãe aí, irmãos, eu não estou querendo fazer comparação com a vaca, não, mas a palavra está falando, eu vou fazer. Ai, o meu filho, coloca o filho como se fosse um ídolo, um pedestal. Amai a Deus, irmãos, de todo o seu entendimento, sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus é o primeiro. Deus não pede para nós sacrificar a família. Mas Ele pede que nós o amemos. Será que nós amamos Deus, irmãos? Ou será que isso foi negligenciado no nosso meio? Ou será que nós vamos na igreja para mostrar nossa roupa, para mostrar o nosso carro? Para um encontro social? Para ficar falando em língua que ninguém entende? Qual é o motivo que nós vamos na igreja? Nós vamos na igreja para aprender de Deus? Ah, irmão Tiago, mas por que você está falando isso? O próprio Jesus falou isso, irmão. Quem que Jesus falou que é a família dele? Ele estava lá reunido, irmãos, com os discípulos, pregando. Um dos discípulos chegou e falou, a sua irmã, a sua mãe e seus irmãos estão aí fora, eles querem falar com você. Jesus parou o discurso? Ele falou, a minha mãe e meus irmãos, a minha família, é todos esses que fazem a vontade do meu Pai. Fazer a vontade de Deus, irmãos,
É se esforçar nas Escrituras, é se esforçar em aprender, é se esforçar de conhecer Cristo, a personalidade de Cristo. As Escrituras, irmãos, têm todas as nossas respostas. Palavra de Deus não é o que sai da boca de um homem, não. Palavra de Deus, irmão, é que o Espírito Santo nos deixou como guia. O homem, ele só vai, irmãos, atualizar o que está escrito aqui. Se não for assim, não é de Deus. Alguém que está ensinando um novo evangelho, sem esse que já está escrito, ou fala contra. O próprio Apocalipse 22 fala. Que aquele que distorcer, quando a palavra fala acrescentar ou tirar um tio, é distorcer as escrituras. Será retirado dele o reino dos céus. Então, irmãos, o que aconteceu? A vaca foi retinha. Retinha. Quando os israelitas ficou lá, irmãos, só atrás do muro. Né, irmãos? Porque, irmãos, quando não está, Deus não está com nós. Ele nos tranca de uma maneira que, em vez de nós fazermos a obra, nós somos observadores apenas. Ficaram lá, irmãos, de mãos atadas. Aí, quando chegou na cidade, eles foram ver o que tinha dentro da carruagem. Eles não sabiam que a arca estava lá. Abriram a carruagem, podia pensar que tinha era uma armadilha. Abriram a carruagem, irmãos, estava a arca lá. Foi uma grande festa. Fizeram um churrasco, irmão, com a própria vaca. As vaquinhas morreu ainda. Mataram as vacas com os próprios aparelhos da vaca, com aqueles ferros, irmão, que segura a vaca de trás, ou madeira, como era naquele tempo. Mataram a vaca e cozinharam ela, irmão, com o pau que segura da charrete. E fizeram um churrasco. Estou atualizando a linguagem, tá? Só para vocês entenderem o que aconteceu. Essa cidade existe até hoje, irmãos. Ela está lá em Israel. Outro dia eu vi uma reportagem de uma moça e ela mostrou essa cidade aí, irmãos. E mostrou até o lugar que foi feito, irmãos. Está lá o lugar em que essa passagem foi relatada. Está lá o lugar em que foi morta a vaca. Que eles colocaram a arca numa pedra. Está lá o lugar, irmãos. Ela mostrou. Para a gente mostrar, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva. Ela cumpre. Mas existem diretrizes. Depois disso aí, irmãos, Samuel começou o seu ministério. Exortou o povo ao arrependimento. Irmãos, e o povo de Israel voltou atrás, se arrependeu, derrubou as estátuas de deuses pagãos no meio deles, e houve outra guerra contra os filisteus. Mas dessa vez, como estava Deus na frente do povo de Israel e eles tinham se arrependido, Israel venceu a batalha. Quer vencer a batalha, irmãos? Hoje nós não temos mais a Arca da Aliança. Hoje nós temos a cruz do concerto. Do concerto eterno. Porque a arca foi transitória. Ela foi transitória. O templo foi transitório. E aqueles que se apegaram, irmão, na transitoriedade, não evoluíram para a graça. Os judeus ficaram com o templo. Até hoje eles estão esperando o rei, o Messias. Eles esperam o Messias vir, porque perderam o fio da meada. Ficaram na transitoriedade. Não entenderam. Tudo que Cristo fez já estava na profecia deles. Até entrar no lombo da jumenta em Jerusalém, já Isaías já tinha falado. Por que para entrar sobre uma jumenta, irmãos? Porque se Cristo tivesse entrado sobre um cavalo branco, significava que ele tinha sido vencedor de uma guerra. Mas, irmãos, quando o rei entrava na cidade, no lombo de uma jumenta, significava que ele estava em missão de paz, cumprindo o que Isaías falou. Príncipe da paz. Pai da eternidade. Por quê? Porque através de Cristo abriu a porta a toda a humanidade que aceitar o seu convite ao deleite da eternidade. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Receba a palavra, irmão. Nós temos as diretrizes. Não deixe ser enganado, irmãos. Não ache que o símbolo da tua igreja, não acha que o cajado ungido, que o pastor, que a teologia de fulano, ela consegue substituir o Espírito Santo. Qualquer objeto, irmãos, que venha querer interferir no poder de Cristo, é idolatria. Ah, através do véu Deus curou.
Não, irmão, foi através da fé em Jesus Cristo. O véu foi uma coincidência. O véu, irmãos, não tem poder nenhum. O poder emana de Cristo. Nós não temos poder nenhum, irmãos. Se o Consolador que nos foi deixado para nos consolar e guiar na sabedoria, que Cristo ordenou, a terceira parte de Deus, a manifestação plena de Deus, não tivesse vindo, irmãos, não tivesse descido, nenhum de nós conseguiríamos se achegar ao céu. Por isso que Cristo deixou o Espírito Santo. E é através do Espírito Santo que nós vamos conseguir a interpretação bíblica, a atualização do que o próprio Espírito Santo escreveu. Você está entendendo o que eu estou dizendo, Michele? É como se eu fizesse um livro. E este livro é um livro com palavras do futuro, que é exatamente o que acontece na Bíblia. São profecias. E como que eu vou entender isso aí? Quem que vai explicar isso para mim? O autor. Porque ninguém vai conseguir entender. E quem que é o autor da Bíblia? Foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Qualquer homem que tentar interpretar isso aqui, na visão humana, ele não vai conseguir, irmãos. Vai criar teologia com teologia e vai ficar essa confusão. E isso, irmãos, é permissão de Deus. Como aconteceu lá em Babel. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu em Babel. O que aconteceu em Babel? O Senhor confundiu o entendimento do povo. Aí cada um criou sua forma de falar, cada um criou seu idioma, cada um criou sua religião. Separou. Mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, ele traz a união. E o mesmo Espírito, que foi o Espírito de Deus, que fez essa divisão de entendimento, é o que traz o entendimento de volta para a igreja. Por isso a linguagem, a manifestação do Espírito Santo em língua. Mas o apóstolo Paulo fala bem claro, se não tiver intérprete, cale-se. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Exemplo. Entrou na igreja um japonês. Vamos lá, um chinês. Entrou na igreja um chinês. Eu sei que ele é chinês. Ele não fala inglês aqui nos Estados Unidos, ou português. O que vai acontecer? O Senhor vai me tomar na língua chinesa para ele entender o que foi pregado ali. Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Eles falaram no idioma dos judeus que foram para Pentecostes, na linguagem deles. Por quê, irmãos? O Noah nasceu nos Estados Unidos. Se eu não falo português com ele, ele não fala português. Mas ele é brasileiro de cidadania do pai. Era o que aconteceu aquele dia. Os filhos dos judeus que nasceram em terra estranha também eram judeus. Eles iam para Pentecostes, mas eles não falavam irmão hebraico ou aramaico. Então o Senhor deu para os discípulos pregarem nas línguas deles. O dom de língua é só para isso, irmão. Ele não tem outra utilidade na igreja. Então Paulo falou, se Deus te deu a língua e não tiver nenhum intérprete, ou seja, não tiver nenhuma daquela nação que você está pregando, se cale. Fale consigo mesmo. Porque o dom é para a sua própria exaltação. Significa que o Espírito Santo está te falando. Mas se você começa a falar alto, você interrompe o andamento do culto. O que tem que ser o andamento do culto? O ensino. É isso que Paulo está falando, irmãos. Não tem nenhum outro capítulo. Ah, mas Paulo fala ainda que eu falasse a língua dos anjos. Isso é uma a linguagem metafórica. Ainda que eu falasse a linguagem dos anjos. Ele não está falando, vou falar a língua dos anjos. Ainda que eu. Ou seja, isso já era impossível. Ainda que eu alcançasse o mundo inteiro. Ele está dando um parâmetro impossível de chegar. E não tivesse caridade, de nada se aproveitaria. Irmão, irmãs, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Porque nós cometemos heresias. Nós cometemos heresias. E aí a gente bate no peito e fala assim, foi o Espírito Santo que me mostrou. Irmão, se não estiver dentro das Escrituras, não vem de Deus. O próprio Paulo fala em 1 de Gálatas.
Se alguém ensina algo que está fora do que está aqui dentro, seja considerado anátema, maldito. Não temos, irmãos, como igreja cristã, autoridade. Por quê, irmãos? Eu vou explicar para vocês antes de acabar essa palavra. Por que nós não temos autoridade, irmãos, fora das escrituras, para pregar fora? Quando o Senhor mudou, irmãos, o entendimento da lei para a graça, ele mandou algum anjo, Michele? Mandou arcanjo? Mandou querubim, serafim? A lei, irmãos, quem escreveu foi Deus, era um testamento. Por isso que nós temos a Bíblia, irmãos, Novo e Velho Testamento. Sabe o que é um testamento? Um testamento é um testamento de herança. Exemplo, eu vou morrer, eu deixo uma casa, 3 casas para Naomi, 3 casas para Noa. Mas antes de eu morrer, aconteceu alguma coisa nesse meio caminho. Acrescentei a Michele. Então eu vou e altero o testamento. Quem que pode alterar o testamento? Só quem fez o primeiro. E tem que ser em vida. Por isso que Deus teve que descer na terra. E ele mesmo, ele não alterou o testamento, ele atualizou, ele incluiu mais filhos na herança. Glória ao nome santo do Senhor. Entende, irmão, o que é a graça? A herança era para os judeus. Cristo, o Deus manifesto para nós, incluiu nós na herança. Por isso que é um Novo Testamento. Quer um outro exemplo sobre isso? Vou dar um exemplo para vocês, irmãos, de Apocalipse. A abertura dos 7 selos. Sabe o que significa 7 selos, Michele? 7 selos significa que era a herança que ia ser aberta, o rolo. Quando a gente pensa em livro, a gente pensa nos livros de hoje, né? Atual. Mas antigamente era rolo, não. Então isso era selado para ninguém abrir. E os 7 selos era quando ia abrir uma herança. Então eles colocavam a quantidade de selos, você sabia que documento que era, para você não abrir enganado. Então quando eu tinha 7 selos, era uma herança. Por isso que João, quando viu que ninguém era digno de abrir os 7 selos, ele chorou. Porque se Cristo não tivesse aberto o cordeiro lá em Apocalipse, o 7º selo, nós não teríamos herança. Por isso que ele é o primeiro de muitos. Por isso, irmãos, é que ele é, irmãos, a herança é através de Cristo. Por isso que não tem outro caminho, irmãos. Se Cristo não abre o selo, nós não teríamos herança. A herança era dele e ele nos abriu para nós. Jesus nos incluiu na herança, irmãos. O que era uma promessa de um povo, uma aliança com Deus, se tornou uma aliança de eternidade com toda a humanidade. Todo aquele que aceitar o convite e confessar que Cristo... Irmão, Cristo é Deus, irmão. Se você não acredita que Cristo é Deus, você não pode ser cristão. Você não pode ser cristão. Se você não tiver esse entendimento, você precisa ser discipulado. Você precisa buscar a ajuda de quem conhece as Escrituras. Isso é tema para outra palavra. Cristo é Deus, irmãos. Ele só podia ser 2 coisas. Ou ele era louco ou ele era Deus. Por que, irmão Tiago, você está falando isso? Porque ele aceitou adoração. Ninguém que não é Deus aceita adoração. Anjo não aceita adoração. Quando fala o anjo do Senhor na Bíblia, fala do próprio Cristo. Fala do próprio Deus. Quando o anjo aceitava adoração, é porque era o próprio Deus. Nada pode aceitar adoração se não for Deus. O que o diabo queria de Jesus? Adora-me. Porque ele quer ser igual a Deus, irmãos. Irmãos, olha quantas coisas o Senhor está abrindo na nossa mente hoje. Olha quanta coisa o Senhor está destravando na nossa mente, irmãos, espiritual hoje. Isso é palavra. É quando a Irmandade começa a entender. Era assim que Cristo fazia. Cristo não escondia o seu conhecimento para dominar o povo, irmãos. Esse espírito não vem de Deus, esse espírito é luciferiano. Cristo, ele abria o entendimento. Luz, irmãos. Você não se esconde. O que Jesus falou? Não se pode esconder uma candeia debaixo da mesa. Acendeu a luz, irmãos. Toda uma cidade vê. Porque as cidades eram feitas nas montanhas, as cidades altas como Jerusalém. Se acendia uma candeia lá, uma luzinha, de longe se via.
Ó, irmãos, se fosse pregar aqui o que eu quero pregar, isso aqui ia longe. Ia longe essas ramificações. Mas hoje o Senhor está destravando a nossa mente de muita coisa. É por isso que muita gente, irmão, quer acabar com a escuta aqui. É por isso que é difícil para mim aqui. É no Facebook, é no YouTube, é de gente denunciando. Porque todo mundo, irmãos, uma mente aberta em Cristo, ela nunca mais volta a ser a mesma. Irmãos, o Senhor Jesus falou: buscai a verdade lá em João e ela vos libertará. Irmãos, o Senhor não te quer preso a homem nenhum. Você tem que obedecer às hierarquias. Mas não colocar a sua salvação na dependência de um homem, irmãos. O seu único intercessor tem que ser Jesus Cristo. A fé dos israelitas estava em quem, Michele? No símbolo, na arca, no templo. Tudo isso, irmãos, nada disso tem poder se o teu coração não estiver realmente quebrantado no Evangelho. Você vai adorar vassoura ungida, pastores que roubam, que te estimulam a dar dinheiro, anciões, ministério. Ah, irmão, ora pra mim. Por que a tua oração tem menos valor que a dele? Aonde na Bíblia que está escrito isso? Por uma causa ele é sacerdote da antiga aliança? Ele é intercessor teu? Cristo é o único intercessor, irmãos. O pastor, o cooperador, seja o título que você quiser usar. Ele está ali para ensinar a irmandade. Ensinar o quê? As escrituras. Visitar. Pedro, tu me ama? Apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não eram de Pedro, eram de Cristo. São de Cristo, não são nossas. Não é eu que mando, aqui vai ser assim, aqui vai ser assado. Onde está Cristo nisso? As ovelhas de Cristo, a igreja de Cristo, tudo é de Cristo. E se você não se corrigir, até o teu fôlego que é meu, eu tiro de você. E aonde cair a árvore, ali vai ficar. Se ninguém enterrar, os corvos comem, as águias comem. As aves de rapina, que são carnívoras, comem. Tem gente que não pode subir um degrau, irmão, um tapete. Não é nem um degrau, um tapete. Vocês lembram o tapete? Você põe ele no... Ele fica um coisinho de nada, mas tem gente que não pode subir um tapete. O Senhor veio por esta palavra. Baixa. Porque se você não abaixar, eu te abaixo. Do mesmo jeito que eu fiz com Israel. E o Senhor me revelou essa palavra aqui, irmãos, sexta-feira. Sexta-feira. Essa palavra foi revelada aqui. Eu anotei tudo que o Senhor falou comigo lá em cima, onde eu estava em comunhão. Anotei tudo. Anotei o capítulo. Porque o Senhor fala, eu anoto. Ah, vai descer para mim aqui. Na hora, pão quentinho. Sabe o que é pão quentinho, mano? É o pão da preposição. O Senhor pode revelar na hora? Pode, mas não é toda vez que ele vai fazer isso, não. Eu te garanto. Eu te garanto isso. Irmãos, para de enganar a irmandade. Pare de se enganar. Porque do jeito que você tá, o Senhor manda te chamar condutores cegos. Nem se salvarão e nem deixarão os outros se salvarem. Tá? Os filisteus, irmãos, tiveram mais temor com a arca do que os judeus. Os filisteus, irmãos, tiveram mais sabedoria do que os judeus. Que vergonha. Não foi lá os judeus 7 meses, irmão. Eles estavam tão perdidos que eles não tinham um líder para ir lá resgatar a arca. 7 meses. Teve que os filisteus devolver. É para Deus te mostrar que não é você que vai vencer nada, não é você que vai mudar nada. É Ele que muda. E se houver humildade, Ele traz na tua mão. Se não houver humildade, você não vai vencer os filisteus, metaforicamente. Não vencerás. Agora, se o coração quebranta, o Senhor traz de novo o conserto no vosso meio. Porque o Senhor se agrada do humilde e resiste o soberbo.
Respeita alguém que tem mais conhecimento que você nas escrituras. Ah, mas o Espírito Santo me revelou. Mentira! Se não tiver aqui dentro, não vem de Deus. Eu faço o desafio que a pessoa quiser. Espiritual. Mostra pra mim que você tem espiritualidade. Mostra nos atos. Mostra nas atitudes. Tem gente, irmão, falsificar uma língua, qualquer um falsifica, viu? Até o meu filho. E minha filha imita o dom de língua que tem aí nas igrejas. Que adianta falar em língua e ser um demônio na vida dos outros? Você acha que você vai salvar com isso aí? Não se engane, meu irmão. Não se engane, minha irmã. Não se engane. Não se engane. Você tá chateado que eu tô falando isso aqui? Meu irmão, dá graças a Deus que eu tô falando isso aqui. Porque vai haver um dia que eu não vou falar mais isso aqui. E bem-aventurado é o que ouviu. Que ele vai ter um parâmetro. Eu não sei até quando que eu vou falar aqui. Até quando Deus permitir. Mas não se preocupe com o que eu falo. Se preocupe quando eu calo. Presta atenção nessas palavras, irmãos. Presta atenção nessa palavra. Porque através dessa palavra, nós vamos ver muita coisa. E a profecia de Deus, ela cumpre, irmão. Tudo que você fala, irmão, saiu da tua boca, você fica esperto. Que se não for de Deus, vai voltar para você. Chega de falso profeta. Chega de adivinhação. Chega. Nós estamos no tempo da graça. E a graça é Cristo. A graça é a cruz. A graça é arrependimento. A graça é nós nos modelarmos a Cristo. E não ir na igreja querer que Deus fale só com a nossa causa. Você não precisa de igreja. Você precisa de um psicólogo, de um psiquiatra. Você precisa de pagar alguém para massagear o seu ego. Irmão, tá dura a palavra, mas eu vou pregar. E vou pregar sem dó. É muito gostoso, né, irmão? Né, Noah? Não é gostoso quando o papai compra tudo pra você? Sim. E o papai só te elogia? Mas e quando você faz coisa errada, eu tenho que elogiar? Você fica bravo quando eu te corrijo, não fica? Mas você aprende, não aprende? Aprendi. Ele tem 6 anos, irmão. Tem homem velho que não tem esse entendimento. Que não tem humildade. Que acha que sabe tudo. Irmão, tem igreja e tem gente que acha que Deus trabalha para ele. Deus é empregado dele, irmão. Deus tem que fazer na hora que ele quer e quando ele quer. Que evangelho é esse, irmão? Eu te pergunto. Que evangelho é esse? Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é charlatanismo. Isso é enganar as pessoas. Isso é domínio das pessoas. Isso é dominar a massa. Isso é querer aparecer em cima de um púlpito. Isso é querer ser convidado para casamento. Isso é querer ser paparicado. Isso não é evangelho, irmãos. Eu garanto para você. Eu provo dentro das escrituras para você que isso não é evangelho. Evangelho é Cristo. Jesus falou: esquadrinhai as escrituras, pois ela testifica de mim. Errai-vos não conhecendo as escrituras e nem o seu poder. Jesus falou, irmão, não é eu. Onde que eu vou encontrar Jesus? Onde eu vou conhecer Jesus? Ai, irmão, só fala de Bíblia. Mas, irmão, eu não tenho outro livro. Se eu não tivesse Bíblia, eu nem conheceria Jesus, irmão. Se eu não tivesse as pessoas que pararam, os apóstolos, Moisés, os escritores que pararam e relataram o que Deus falou, o que eu teria hoje? Então, irmãos, dura a palavra, mas necessária. Amarga a água. Mas quando os irmãos israelitas estavam saindo, né, Michele? Quando eles saíram do Egito, logo que eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, o Senhor levou eles para as águas amargas de Mara. Eles estavam com sede, não tinha água. Quando eles chegaram nas fontes de água, irmãos, eles foram tomar água. Quando eles foram tomar água, a água era amarga, Michele. Mas por quê, irmãos? Porque aquela água é medicinal até o dia de hoje. Eles estavam todos cheios de verme das comidas que eles comiam. Eles comiam comida, irmãos, lá
Estava tudo cheio de verme, o Senhor queria limpar eles por dentro e por fora. O Senhor limpou eles através da água amarga. Eles não quis a água amarga, mas eles tomaram, porque eles foram sedentos. Quando eles viram que era amarga, já tinha tomado um golão. Já tinha matado o que tinha por dentro, os resquícios do Egito. O Senhor vai arrancar através dessa palavra os resquícios do Egito que está dentro de você, da tua denominação. Cristo, graça, cruz. Depois que eles tomaram a água de mar, irmãos, aí o Senhor levou eles para uma outra cidade onde tinha água sem ser amarga. A água é amarga, mas a água era medicinal até hoje. Às vezes não é para você tomar água amarga, irmão. Esta palavra é uma água amarga. Mas se o Senhor não te limpar, você não chega onde tem que chegar. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.